Deus faz distinção de pessoas? Deus faz distinção de grupo de pessoas? Ou melhor dizendo, Deus faz acepção de pessoas? Deus separa o seu povo dos demais? O que você acha? Quem são os 3 grupos que Deus orienta na sua palavra para o seu povo não segui-los e não imitá-los? Todo e qualquer tipo de mensagem que são pregadas hoje na igreja do Senhor, ela é bem recebida por Deus? Ou melhor dizendo, todas as mensagens são oriundas da vontade expressa e soberana do Senhor? Quem são os 3 grupos que Deus orienta o seu povo a não segui-los, a não imitá-los e não tomar para si a sua filosofia de vida, a sua política de vida, o seu estilo, a sua ideologia de vida? Quem são? O que eles fazem? Como eles vivem? O que eles defendem? Para responder esta pergunta é necessário nós buscar na palavra de Deus de forma mais profunda. Para responder esta pergunta é necessário utilizar do original. O original nos dará uma resposta plausível daquilo que Deus espera do seu povo. Vamos lá. Em Salmos 1 está escrito: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Este versículo faz menção de 3 grupos de pessoas. E a palavra de Deus diz como é feliz o homem que não se mistura com estes 3 grupos de pessoas. Em algumas traduções diz bem-aventurado é o homem que não se mistura nestes 3 grupos que a Bíblia, a palavra de Deus, que expressa a vontade soberana de Deus, orienta o seu povo a não segui-los, a não imitá-los. Qual é o primeiro grupo? O primeiro grupo são os ímpios. Quem são os ímpios? São os rachá, os rechaim. Afinal de contas, quem são esses ímpios? Os ímpios são as pessoas sem Deus. Porém, não propriamente dito, são pessoas más, são pessoas malignas, são pessoas que não possuem Deus. Elas não aceitaram a fé em Jesus Cristo sobre a sua vida. Mas não são pessoas malignas, ou seja, não são pessoas que vivem roubando, não são pessoas que vivem matando, não são pessoas que vivem defraudando o seu próximo, são pessoas que vivem uma vida honesta, porém não têm Deus. Mas qual é o agravante, então, nos ímpios? Qual é o cuidado que Deus tem para com a minha vida e para com a tua vida em relação aos ímpios? É justamente estas pessoas, mesmo levando uma vida boa, uma vida socialmente falando, uma vida honesta, são as pessoas que te influenciam que, não tem necessidade de você ter uma fé, não tem necessidade de você acreditar na Bíblia, não tem necessidade de você acreditar em Jesus, não tem necessidade de você acreditar nessas coisas de vida eterna, de céu, de inferno. São pessoas liberais, são pessoas tão inocentes no seu dizer, mas tão ofensiva em relação a Deus, que Deus orienta o seu povo a não seguir o conselho dos ímpios. Esse conselho de que não tem nada a ver, a vida não é bem assim, as coisas mudaram. E tem ímpios dentro da igreja. Eles trazem uma mensagem totalmente liberal. Não, esse negócio de santidade, esse negócio de se separar do pecado, esse negócio de viver debaixo de oração, de jejum, lendo a palavra de Deus, não. Tem ímpios que pregam a palavra de Deus nos nossos púlpitos. Tem ímpios que usam o nome de Jesus para pregar uma mensagem em nome de Jesus motivacional, onde só propõe o ganhar, mas não renunciar. Essas pessoas, elas
são ensinadas, treinadas a ganhar e não a renunciar por amor a Cristo. Então o conselho de Deus é que nós devemos tomar cuidado e não seguir e não imitar o conselho dos ímpios. Mas quem é o segundo grupo? Então o primeiro grupo são o grupo dos ímpios, são os liberalistas, é aquele que é aqueles que dizem, não tem nada a ver, são os nada a ver. O segundo grupo são os pecadores. Quem são os pecadores? São os ratá, ou seja, são os retainho, ratar. Quem são esses? Esses ultrapassam todos os limites. O segundo grupo, que é o ratar, que são os pecadores, eles ultrapassam todos os limites. Esses não só não praticam bem, mas praticam o mal. O primeiro grupo, que são os ímpios, são as pessoas que não têm Deus, mas vivem uma vida boa, vivem uma vida sem prejudicar o próximo, eles vivem uma vida com ética, com respeito. Mas o terceiro grupo, que são os ratá, são os pecadores, esses ultrapassam todos os limites. Eles não só deixam de praticar o bem, mas praticam o mal. Esses são perversos. Eles praticam o mal. Eles defendem o mal. Eles têm prazer no mal. Eles defendem a bandeira da injustiça. Praticar o mal para eles é algo natural, é algo normal. A orientação de Deus é que nós devemos tomar cuidado de não seguir, de não imitar, de não tomar para si o estilo de vida dos pecadores. Esses ultrapassam todos os limites. Esses não só deixam de praticar o bem, mas praticam o mal. Isso está nele, eles têm prazer em praticar o mal. Mas qual é o terceiro grupo? O terceiro grupo são os zombadores. Quem são os zombadores? São os luts. Quem são esses? São os sem religiões. Esses vivem a violação da lei de Deus abertamente. Quem são esses zombadores? São aqueles que ridicularizam tudo aquilo que está ligado à fé. São aqueles que ridicularizam, zombam, debocham de tudo que se refere a Deus, a céu, a inferno, a vida eterna, a morte, a ressurreição. Eles são os sem religiões. Esses vivem abertamente violando a lei de Deus. Certamente você conhece um que debocha de tudo. Ele é um escarnecedor, ele é um zombador. É mais ou menos o que aquele canal Portas dos Fundos fizeram. Zombaram da fé, escarneceram a fé, ridicularizaram a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa do Senhor. Esses são os zombadores, são os luts. A Bíblia diz que nós devemos fugir desses. Não devemos conviver com esses. Não devemos imitar esses. Mas aqui são 3 grupos. Os ímpios, os pecadores e os zombadores. E Deus nos orienta através da sua palavra que feliz é o homem que não participar de nenhum desses grupos. Dos ímpios, que são as pessoas sem Deus, mas que vivem uma vida moralmente boa, moralmente de forma ética, mas são liberais demais. São liberais demais para renunciar à sua vida secular, os seus desejos seculares, as suas ideologias seculares, para se sujeitar à fé em Cristo. Agora os pecadores, não. Esses ultrapassam todos os limites. Esses não só deixam de praticar o bem, mas praticam o mal continuamente. Esses ultrapassam todos os limites. Agora os zombadores, esses são sem religiões. Esses vivem a violar a lei de Deus abertamente, debocham, ridicularizam, blasfemam, pisoteiam. São zombadores.
Agora, o segundo grupo, que ultrapassa todos os limites, que praticam a maldade, esse ultrapassa aos ímpios. Porém, o último grupo, ele ultrapassa todos os outros grupos. É aquele que ridiculariza, é aquele que é um zombador, é aquele que blasfema, é aquele que abertamente, ele não tem papas na língua, ele é um difamador. E para ele, isso é naturalmente, para ele isso é normal. Ele é um zombador de tudo aquilo que é de Deus, de tudo aquilo que é espiritual. Então a orientação de Deus é que você não participe destes grupos. Agora, eu vou traduzir isso para os nossos dias atuais. Você participa de algum grupo nas redes sociais que se encaixa com essas características? Se sim, você precisa sair desse grupo. Se você tiver num grupo de ímpios, que mesmo que vivem uma vida moralmente ética e justa, mas que negam Jesus, que não aceitam a fé em Cristo, a orientação de Deus é que você não se misture com eles. Mas se você participa de um grupo que o camarada ultrapassa todos os limites, ele não só pratica a maldade, mas ele promove a maldade. Ele é um agente da maldade. Ele é um instrutor da maldade. Ele ensina como praticar a maldade. A orientação de Deus é que você deve sair desse grupo. Mas se você está no grupo daqueles que são zombadores, daqueles que ridicularizam, a orientação de Deus é que você saia deste grupo. Se você participa de algum grupo dessa natureza, se você tem amor à tua alma, se você tem amor à tua fé, e se verdadeiramente você entregou a tua alma a Jesus, você precisa sair desse grupo. Qual é o grupo que eu devo ver? O grupo dos justos. Os justos defendidos pela palavra de Deus, aquele que busca pela fé em Jesus Cristo, viver de forma digna, de forma honesta, de forma íntegra, aquele que é um pacificador, aquele que defende a justiça, aquele que defende o amor, aquele que defende a verdade e não importa a circunstância. Este é o grupo que você deve participar. E o eterno Deus te conceda graça e discernimento. E coloque fé no teu coração e coragem, para que você possa ter a coragem e a ousadia de sair desses grupos e participar verdadeiramente do grupo dos que vão morar no céu. Fique com Deus.